Muito bem, de volta com o Jornal da Metrô, são 12h27. Estamos recebendo aqui no programa hoje a presença do advogado, Dr. Fábio Turaza. Dr. Fábio é especialista na área previdenciária. Obrigado pela presença, Dr. Fábio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos microfones, viu? Adriano, bom dia aí a todos os seus ouvintes da Rádio Metrô, aos internautas que nos acompanham. É sempre um grande prazer poder voltar aqui a essa rádio, que sempre me recebeu com todo carinho e respeito. E muito mais prazeroso é falar sobre Previdência Social. Quando você me convida para falar de política aqui, eu confesso que às vezes eu fico meio num território que não é da minha área. Fica muito à vontade. Da Previdência, embora, lógico, eu estou sempre em aprimoramento constante, a gente sabe um pouquinho de um todo, mas eu me sinto um pouquinho mais confortável. Pois é, então vamos falar hoje aí da sua área, né, que é a Previdência Social. Eu fico mais confortável. E quero, inclusive, deixar aqui o nosso WhatsApp à vontade aí para o pessoal que quiser fazer pergunta. Não sei se você me autoriza, Fábio, né? O pessoal fazer perguntas aqui. Pode, claro, sem dúvida. Eu só não posso, Adriano, por conta de proibições, aliás, proibições não, recomendações éticas da OAB, responder casos concretos, né? Perguntas individuais de processo. Mas alguma dúvida a respeito de um determinado benefício, de um modo generalizado, okay, né? A nossa entrevista não pode caracterizar uma consulta, sim, e sim apenas um esclarecimento, uma orientação a respeito de determinado assunto. É importante que quem esteja nos acompanhando tenha essa consciência para depois não entender, falar, pô, eu fiz uma pergunta e o Fábio se recusou a responder. Não é isso, pelo amor de Deus. Okay. Eu sempre, quando posso, inclusive na rua, eu dou a maior atenção sempre para todo mundo que vem até mim e tudo mais. Mas por questões éticas, nem sempre a gente pode, principalmente num veículo de comunicação público, fazer esse tipo de consulta, entendeu, Adriano? Muito bem, é a ética da profissão, né? Então exatamente. Tem que respeitar. A gente até gostaria, mas enfim, não pode. A gente Vamos tem que respeitar as regras, claro, né? Lógico. Muito bem, então, Dr. Fábio Turaza, hoje aqui falando sobre Previdência Social, né? Vocês já têm perguntas aqui, inclusive no WhatsApp, mas vou começar aqui com a minha pergunta. Ô Fábio, hoje quais são as formas de aposentadoria, né? Claro que a gente vai falar tudo isso baseado na reforma da Previdência que nós tivemos há um tempo atrás aí, né? Exato. Então, hoje, quais são as formas de aposentadoria que existem, ô Fábio? Vamos lá. Nós tivemos aí no final do ano de 2019, né? Mais precisamente aí no dia 13 de novembro de 2019, a promulgação da Emenda Constitucional 103, que trouxe uma série de alterações para a Previdência Social. E isso regulamentou uma série de assuntos correlatos aí à Previdência Social, e dentre eles houve uma adequação de uma série de benefícios com seus requisitos para concessão desses benefícios. Por exemplo, hoje, para quem ingressa na Previdência Social hoje, uma pessoa que começa a contribuir hoje, veja bem, nós temos dois grupos. Quem está ingressando hoje na Previdência Social, fazendo o seu primeiro recolhimento, fiz a minha filiação na Previdência Social e hoje verto a minha primeira contribuição. Para esse camarada, ele vai aplicar integralmente a reforma da Previdência, ou seja, para ele vai vigorar as novas regras de Previdência. Okay. Para quem já estava contribuindo no sistema, ainda que não aposentado, esse vai ter um misto de transição. Ou seja, não vai vigorar para ele somente as regras novas. Em alguns pontos, vai haver uma regra transitória mesclando um pouco da regra antiga com um pouco da regra nova. E a maior modificação, a maior alteração trazida pela reforma da Previdência foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, quem vai ingressar no mercado, quem vai ingressar e pagar a sua primeira contribuição, esse segurado não vai nunca, em hipótese alguma, se aposentar exclusivamente por tempo de contribuição. E quem já vinha contribuindo antes da reforma? Aí tem as regras de transição.
E são várias as regras de transição. São regras de transição que mescla uma idade escalonada com um tempo de contribuição. Né? Porque a gente percebe o seguinte, o que é interessante que o ouvinte da Rádio Metrô entenda. Antes nós tínhamos a seguinte regra, e era bem fácil da gente entender. Nós, homens, por tempo de contribuição, nós nos aposentávamos com 35 anos de contribuição. Essa é a regra geral. Perfeito. 35 anos de contribuição. E a mulher? 5 anos a menos. Uhum. Então ela se aposentava com 30 anos de contribuição. Okay. A professor tinha sua regra à parte. Aí a aposentadoria especial também tinha uma regra à parte. O que é a aposentadoria especial? É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela tem um olhar, um enfoque especial no momento em que a atividade que o segurado exerce, ele traz algum tipo de risco para a sua saúde. Certo? Okay. Nós estamos vendo agora, nós estamos atravessando nesse período que o mundo inteiro atravessa de Covid, os médicos e os enfermeiros. A exposição que esse médico, esse enfermeiro, a pessoa que trabalha na limpeza do hospital, o vigia, né? O guardinha lá do hospital, o segurança, a recepcionista, eles estão todos, durante todo o seu período de atividade, exposto a uma possível contaminação. Certo? Isso causa, além do aspecto da efetividade da contaminação e o risco à vida, inclusive, né? Um risco de morte, um risco de ter a vida aí ceifada pela contaminação. Imagina o estresse que esse pessoal está passando nesse momento de pandemia. Então é claro que essa atividade, ela traz um prejuízo incalculável para a saúde desse trabalhador. Portanto, nessas situações, a legislação ela tem um olhar especial e daí vem a terminologia da aposentadoria especial. Por quê? Porque ela tem um reconhecimento de período de atividade diferente do nosso período de atividade comum, em que 1 ano de contribuição é apenas 1 ano de contribuição. Sim. Lá tem uma possibilidade na aposentadoria especial, que também está sendo extinta com a reforma da Previdência, desse funcionário que trabalha exclusivamente durante toda a sua vida numa atividade especial, seja ela o médico, o enfermeiro ou um trabalhador de uma metalúrgica que trabalha com contato ali, talvez com produto químico, um ruído elevado acima dos limites de tolerância, ele proporciona a esse trabalhador a possibilidade de se aposentar antes, com 25 anos de contribuição, com 20 anos de contribuição e até com 15 anos de contribuição. 15 anos e 20 anos, nós não vamos nem falar nisso, porque nós não temos aqui na nossa região. 15 anos, por exemplo, seriam os mineiros de subsolo, aquele que trabalha lá 200 metros ali para dentro da terra. Sim. Entendeu? Nós não temos aqui essa característica de atividade. 20 anos seriam os mineiros também de subsolo, trabalha com amianto, nós também não temos aqui. Então, a maioria das profissões, o motorista de caminhão que está exposto a um ruído elevado, a uma jornada estressante de trabalho, nós temos motorista de caminhão que começa aí no trecho, né? Conforme eles falam. Ele vai para o trecho 7, 8 horas da manhã e para de trabalhar às 10 horas da manhã. Sim. Imagina, Adriano, que esse trabalhador, a atenção dele durante ali uma jornada de 10, 12 horas de trabalho é no trânsito. Né? É o medo, de repente, de um acidente, é o medo, ele tem que monitorar ali a funcionalidade do caminhão dele, entendeu? Ele tem um risco muito grande dessa atividade dele. Isso causa um impacto na saúde dele, que a ciência mostra que isso diminui o tempo de vida útil desse trabalhador. Né? Imagina um trabalhador que está exposto ao ruído, por exemplo, um ruído acima do limite de tolerância. E olha que situação engraçada. A gente pensa que o ruído ele é prejudicial para a saúde do ser humano quando a gente observa pelo ponto de vista da audição. E não é. A grande problemática envolvida com relação ao ruído é a vibração
que essas ondas emitem e atinge o ser humano, causando alteração de pressão, e aí desencadeia problemas cardíacos. É esse o grande problema do ruído do ponto de vista previdenciário, em que a saúde desse trabalhador ela vai sendo minada durante o tempo e reduz significativamente o tempo de vida útil desse trabalhador. Ô Fábio, então a aposentadoria especial, ela foi mantida? Não, ela não... aliás, veja bem, o que acontece? Até 13/11/2019, nós temos uma regra antiga, tá? Eu trabalhei como tratorista lá em 1990. Ótimo! Na hora que for fazer a sua análise, esse período, se for comprovado, 1990 era por categoria profissional. Até 28/11/1995, o enquadramento bastava a demonstração da categoria profissional. Por exemplo, o médico, bastava ele falar que era médico, que ele tinha os benefícios da aposentadoria especial, tá? Ele poderia ser até um médico que fica só aqui do lado de fora do consultório, emitindo relatório. Né? O médico, por exemplo, deixa eu tentar imaginar uma situação, que faz um exame o doutor Arnaldo aqui em São Joaquim, que faz lá o exame de vista, ele é médico. Sim. Entendeu? Mas ele não está tendo contato ali com vírus, com bactéria, no momento em que ele está só avaliando a questão da visão do segurado para efeitos de habilitação. Né? Ele está só... É uma função mais administrativa. Ele não está tendo contato com vírus, com bactéria, em ambiente hospitalar. Sim. Então ele não está exposto a um risco deliberado. Né? Mas até 28/11/95, bastava ele comprovar que ele era médico, que ele teria direito a esse período reconhecido como uma atividade especial. Agora mudou. Agora mudou. Isso aí mudou lá na Lei 9.032 de 95. Né? A partir de 29/11/95, caiu essa possibilidade de eu falar, eu sou motorista de caminhão, eu vou ter esse período especial até 28/11/95, ok. A partir daí, você tem que comprovar a sua exposição a algum agente que traga prejuízo à sua saúde. Perfeito. Pode ser biológico, pode ser químico, pode ser físico, pode ser a associação de todos esses agentes e pode ser, inclusive, um risco à vida. Por exemplo, o caso de um vigilante. Ele não está exposto a nenhuma bactéria ou a um ruído. Não. O risco dele é a defesa do patrimônio que ele está ali na frente fazendo a guarda. Esse risco impõe o perigo da vida dele, né? A integridade física dele, portanto, é reconhecido como uma atividade especial. Mas com a reforma mudou o que em relação a isso? Não existe mais a possibilidade da aposentadoria especial pura como ela antes. Agora existe uma limitação de idade. Ou seja, se você trabalha numa atividade especial, você tem os seus níveis de idade que você pode requerer aquela aposentadoria. Perfeito. Entendeu? Antes não tinha isso. Entendi. Tá? Nós tínhamos aí pessoas, por exemplo, com... sei lá, talvez a minha idade, 46 anos de idade, já trabalhou 25 anos numa atividade especial e, portanto, já estava aposentada. Né? E aí a crítica, quando da proposição da reforma da Previdência, era justamente essa. Todo mundo fala, mas onde já se viu? Uma pessoa de 46 anos de idade já está aposentada? Né? Mas ninguém vê o conceito da aposentadoria especial, que às vezes essa pessoa que ficou ali 25 anos exposto, por exemplo, a um ruído elevado, essa pessoa já tem pressão alta, ela já tem uma série de outras enfermidades que, inclusive agora, em período de pandemia, ela está muito mais exposta aí a contaminar o vídeo e vir a óbito, porque ela tem uma série de comorbidades que foi desencadeada em razão daquele período de 25 anos de atividade em contato com algo que trouxe um prejuízo para a saúde dela. Entendi. Entendeu? Né? Não é que essa pessoa que tem 46, lógico, alguns vão viver até 80 anos, 90 anos, sei lá quanto tempo. Quer dizer, graças a Deus por isso. A aposentadoria, então, especial, ela foi mantida, observadas aí as mudanças. Então, isso, tem essa questão do escalonamento etário, né, e da quantidade. Agora,
Eu posso, por exemplo, o que acabou que eu te falei é o seguinte: quem vai entrar no sistema previdenciário a partir da reforma da Previdência, esse não vai poder falar assim, eu sei que eu vou me aposentar com 30 anos de contribuição. Não vai. Ele tem que ter um limite de idade. E aí ele só vai conseguir se aposentar quando chegar naquela idade com um número mínimo de contribuição. Quer dizer, ficou mais difícil. Ficou mais difícil. E outra, a aposentadoria hoje, qual que é a grande problemática de aposentadoria? E qual que é o mínimo hoje para o cidadão aposentar? O mínimo de idade? De idade? De idade. O homem, 65 anos. 65, a mulher era 60, tá tendo um escalonamento até chegar nos 62. Essa vai ser a regra final. O homem vai se aposentar com 65 anos de idade, antes disso não, tá? Desde que tenha um número mínimo de contribuição. E qual que é esse mínimo, Fábio? Qual é esse mínimo? Quem começou a contribuir antes de 13 de 11 de 2019, ele a partir de 15 anos. Ele tem que ter 15 anos de contribuição. Quando chegar nos 65, tem os 15. Beleza, vai se aposentar. Ou não tem os 15, vai ter que contribuir até chegar nos 15. Agora, quem entrar a partir disso, quem começar a contribuir a partir disso, o período mínimo são 20 anos de contribuição. E aí é o seguinte, e isso tem um efeito prático muito significativo e relevante para efeitos de cálculo da aposentadoria. Né? Porque é muito comum, e eu acredito que você já deve ter visto, fulano de tal aposentou com 100%, aposentou com 70%, aposentou com menos. Né? Isso nós tínhamos aí o fator previdenciário, né, que veio em 99 isso, com a lei 9876, trouxe o fator previdenciário, que era uma forma de cálculo, né, que chegava no valor do benefício através da média contributiva, obviamente, mas ele levava em consideração o tempo de contribuição daquele segurado, a idade daquele segurado, portanto, quanto mais jovem ele fosse, maior seria o corte na aposentadoria dele, né? E levava em consideração a expectativa de sobrevida dele de acordo com o ano de nascimento. Portanto, quem tinha mais anos, de acordo com as informações prestadas pelo IBGE, no que diz respeito aí a expectativa de sobrevida, quem tinha mais anos para viver, a Previdência, essa fórmula, na verdade, entende que esse segurado ia receber o benefício por mais tempo e, portanto, o corte que tinha no benefício dele era maior. Ele receberia menos. Hoje a sistemática de cálculo mudou. Não existe mais, a não ser nas regras transitórias, o fator previdenciário. Hoje, como que funciona o cálculo? Fez a média contributiva do benefício? Apurou a média, que também sofre alguns efeitos. Fez a média contributiva, chegou no valor X. Sobre esse X, começa com 60% o valor do benefício. Hoje, a cada ano que ele superar 15 anos, ele tem mais 2% nessa média. Portanto, se eu for me aposentar hoje com 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, o cálculo da minha aposentadoria vai ser 60% da minha média. 60%? 60% da minha média. Mas eu não trabalhei 15, eu trabalhei 16. Vai ser 62%. Então, cada ano que superar os 15, o segurado ganha mais 2% ali na sua média. Então vai, 60, 62, 64. Tudo isso para quê? Para incentivar que o segurado permaneça trabalhando por mais tempo, né? Para tentar uma aposentadoria com valor mais elevado. E, obviamente, numa idade bem mais tarde, entendeu? Ô, Fábio, com todas essas dificuldades criadas aí pela reforma, você sente que há uma migração da Previdência Social para a Previdência Privada? Você fala de forma generalizada? Isso. Adriano, no começo até teve isso, sabe? Eu não tenho os números para te falar. Eu lembro que no começo... No começo que eu falo, em 2019, quando suscitou aí a questão da avaliação do projeto e logo em seguida já foi aprovado, início de 2020. Nesse primeiro semestre aí de 2020, eu lembro que eu acompanhava e os números realmente eram grandes. Agora eu te pergunto, o desconto do INSS no pagamento de um trabalhador, ele é obrigatório. Sim. Tá? Se você tem um funcionário, você não pode falar assim, funcionário, você quer que desconta o INSS? Não. É obrigatório. Isso é imposição legal, é obrigado por lei.
tá? Qual é a alíquota do desconto? Ele tem um escalonamento, vai até 11% para o trabalhador, né? A empresa ela tem a alíquota dela, e aí vai depender se ela está no simples, qual que é a categoria de tributação dela, né? Porque tem a contribuição do empregado e a do empregador. A do empregado, que vai ali de 8% a 11%, ela é retida no próprio olerite do trabalhador. Não tem choro nem vela. Ah, eu não quero que desconta. Não existe isso. Não tem então vai descontar. Agora eu te pergunto. O salário mínimo hoje nacional, valor de R$ 1.100. Vamos imaginar uma pessoa que tem um salário aí de R$ 2.000. Ela vai contribuir com 11%. Então, de previdência, ela já vai pagar 200 e pouco. Ou seja, já caiu para 1.800. Né? Aí ela tem que pagar aluguel, ela tem que comprar alimentação, ela tem que comprar vestimenta, ela tem que comprar material escolar para o filho, ela tem que comprar inúmeras outras coisas. Que dinheiro que vai sobrar para essa pessoa investir numa previdência privada? Zero. Sim. Zero. Realmente fica difícil. Né? Né? A grande massa do trabalhador brasileiro não tem recursos para investir numa previdência privada, por menor que ela seja. Sim. Entendeu? Por quê? Fábio, eu tenho uma pergunta aqui para você, da Sheila Sarturato, ela é acupunturista, né? Ela pergunta, e quando o trabalhador é autônomo, a regra é a mesma? O trabalhador autônomo é o contribuinte individual. É o contribuinte individual. Aí ela deve tá se perguntando com relação, provavelmente, à aposentadoria especial, será ou não? Porque a regra de aposentadoria... A regra de aposentadoria, o homem com 65, a mulher com 62, eu acho que é isso que ela para quer todo saber. mundo, não tem diferenciação por categoria. O que talvez tivesse uma diferenciação por categoria, vai na questão do reconhecimento de algum período como especial. O trabalhador autônomo hoje tem que recolher quanto para o INSS? Qual que é a alíquota? Então, aí tem as alíquotas, né? Tem de 20%, tem um plano simplificado de 11%, tem a questão do MEI, o microempreendedor individual. Mas isso é opcional ou o trabalhador escolhe qual não, vai depender da remuneração dele. Ah, ok. Né? Por exemplo, nós não podemos imaginar que o Silvio Santos vai abrir um cadastro de microempreendedor individual e vai pagar 5% sobre ali a sua receita, entendeu? Perfeito. Aí vai do enquadramento naquela distinção tributária que é feita pelo ramo de atividade do trabalhador. Muito bem, doutor Fábio. Então, as formas de se aposentar hoje, a primeira aí o tempo de contribuição aliado também com a idade. É porque antes nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição sem depender do limite de idade, né? Nós até tínhamos até 1998, né, que a gente tinha aí o homem com a necessidade de ter pelo menos 53 anos e a mulher 48 anos, mas isso caiu com a emenda constitucional número 20 de 98, isso caiu e, portanto, a partir daí, por isso que logo em seguida, no ano de 1999, né, um ano após a queda dessa limitação etária aí que a emenda constitucional 20 trouxe, logo em seguida, no ano de 99, foi lá no finalzinho mesmo, foi acho que 28 de dezembro, se eu não me engano, veio o fator previdenciário. Porque justamente a peneira, todo mundo pode aposentar por tempo de contribuição, só que o homem tem que ter 53 anos de idade e a mulher 48. Certo? Okay. Aí falou, mas peraí, se a aposentadoria é por tempo de contribuição, nós não podemos trazer um limitador aí baseado na idade. A aposentadoria por idade é outra história. Sim. Ah, tá, então a emenda constitucional veio e pôs fim a esse limitador. O governo falou, na época, acho que era, não sei se era o Lula ou se era a Dilma. E aí, é lógico que tudo é o Ministério da Previdência, né? Independe do governo que está lá. Falou, mas peraí, então agora caiu a questão da idade, a turma aí de 46 anos de idade vai aposentar tudo. O Fabinho que está lá com 46 anos vai pedir aposentadoria. Esse cara já trabalhou 35 anos. Entendeu? Perfeito. Aí falou, vamos criar a fórmula do fator previdenciário, que veio com a Lei 9.876 no final de 99, né? Levando em consideração, mais uma vez, idade
tempo de contribuição e inversamente proporcional, expectativa de sobrevida. Bom, quer dizer que a aposentadoria só por idade também acabou. Não, a aposentadoria só por idade continua existindo. Continua. Só que, veja bem, antes também era assim. Tinha que ter um tempo mínimo de contribuição. Tem que ter um tempo mínimo de contribuição. E hoje qual é esse tempo mínimo? Antes era 15 anos para ambos os sexos. Agora é 20. Agora, para quem já estava pagando contribuição, permanece os 15 anos. A lei nova, ou seja, quem entrar hoje na Previdência, comecei a contribuir hoje. Para mim que comecei a contribuir, para essa pessoa que começou a contribuir hoje, não existe regra antiga. Ele não participou disso. Então, para ele, homem, 20 anos. Mulher, 15 anos. E o homem mínimo de 65 anos? 65 anos de idade. E a mulher, 62. 62. Muito bem. Ô Fábio, qual E por isso que a gente, desculpa te cortar, por isso que a gente ouve muita gente, muitas senhoras principalmente, fala assim, mas eu cheguei nos 60 anos de idade. Por que o INSS não me aposentou? Porque não tinha o tempo mínimo de contribuição. Exatamente. Okay. Tem que ter esse tempo mínimo de contribuição. Perfeito. Não é só a idade. Uhum. E hoje existe um misto de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Então, continuou existindo essa aposentadoria por idade e foi descartada aí a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Doutor Fábio, qual é a outra forma de se aposentar hoje, além dessas? Então, vamos lá. Nós já falamos aqui da aposentadoria por idade, falamos das regras de transição para quem tem contribuição antes e depois da Previdência, né? Que aí são várias regras de transição. E temos a questão dos benefícios, que esses são modalidades de benefícios são programáveis. Aposentadoria especial, tempo de contribuição, idade. A gente tem condições de programar quando é que isso vai acontecer. Okay. A gente tem condições de saber quando que isso vai acontecer. Então, as que não são programadas, que são a aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade permanente, e tem o auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária. Né? Okay. Mudou, é só uma questão de nomenclatura. É o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E tem a questão do auxílio-acidente, que não é uma aposentadoria, mas é uma indenização paga pelo INSS para o trabalhador, em razão de algum acidente que esse trabalhador sofreu, que trouxe para ele uma sequela que traz uma redução da capacidade laborativa, mas que ele pode continuar exercendo a mesma ou até outra função de acordo aí com o interesse dele. Muito bem, estamos aqui hoje com a presença do Dr. Fábio Turaza, especialista em direito previdenciário. Eu quero partir agora, o Fábio, aqui, abrir para a pergunta de alguns ouvintes, porque são muitas as perguntas, não vai dar para a gente poder trazer aqui a pergunta de todos, né? Creio que não, porque são muitas. Muito bem, vamos aqui à primeira pergunta. A ouvinte está dizendo boa tarde. Gostaria de perguntar aí para o Dr. Fábio se com a reforma foi tirado o direito à folga do técnico de enfermagem na escala 12/36. Isso é direito trabalhista, não? Isso aí ela deve estar se referindo à reforma trabalhista, que é uma outra história. Isso aí foi lá em 2017 que aconteceu e vem passando aí por constantes modificações. Pois é, não tem nada a ver com a Previdência nesse caso. Não é minha área. Pois é. Vamos lá, tenho aqui uma outra pergunta. Está dizendo aqui, ouvinte, boa tarde. Qual o tempo, em média, para um pedido de tutela? Já faz 1 ano e meio e até agora não saiu esse pedido. Está no prazo? Pedido de tutela? O pedido de tutela, aí nós já estamos entrando, inclusive, dentro do campo judicial, né? O segurado faz um pedido. Primeiro, há a necessidade dele passar pelo INSS. Ok. Ele tem que provocar o INSS. Eu quero um benefício. Você vai me dar ou você não vai me dar? Ele tem que ter uma resposta para poder levar o processo para a justiça. Antes não precisava disso. Agora é necessário isso. Tem que haver a provocação do órgão administrativo. O INSS dando uma resposta negativa ou demorando para analisar esse pedido dele, aí o cidadão pode levar esse pedido para a justiça, trazer uma resposta para ele. E aí ele vai pedir. Geralmente, quando se fala em tutela, está mais ligado a benefício por incapacidade. O que é a tutela que a turma popularmente fala? É uma antecipação dos efeitos de uma decisão judicial.
E aí nós temos hoje a tutela de evidência e a tutela de urgência. Isso e o próprio nome já diz. É tipo uma liminar, é isso? Exatamente. É uma liminar. O juiz antecipa os efeitos de uma decisão porque ele olha ali e ele fala, opa, isso aqui parece que é o que ele está pedindo mesmo. Tem uma aparência de verdade no que eu estou vendo. E por outro lado, o que ele analisa? Aqui há um caso de urgência. E na maioria das vezes um benefício previdenciário ele tem esse senso de urgência porque o benefício previdenciário é uma verba de caráter alimentar. Então a urgência é praticamente implícita ali. Né? Mas o juiz, o julgador, no caso, não só o juiz, pode ser o desembargador, ele tem que ver naquele pedido, ele tem que vislumbrar naquele pedido um aspecto de verdade. E quando se fala em benefício por incapacidade, é um critério muito subjetivo. Por quê? Porque depende da avaliação médica pericial. Né? Então, por mais que eu faça um pedido em juízo, mostrando para o juiz que existe um problema de saúde, que tem ali um exame, que tem ali um relatório médico falando que tá impossibilitado para exercer um trabalho, o que nós precisamos partir do princípio, Adriano? Que o que dá direito ao benefício, primeiro, não é a doença. Né? Eu recebo inúmeras perguntas, doutor... Fábio, eu nem gosto que me chamem de doutor, é Fábio. Fábio, Fabinho, tem toda a liberdade. Fábio, eu tenho aqui hérnia de disco, vai me dar direito ao benefício? Fábio, eu tenho diabetes, me dá direito ao benefício? Não é a doença que gera o benefício por incapacidade. Exatamente o que dá direito ao benefício é a incapacidade. Mas isso sempre foi assim, doutor? Sempre foi. Imagina você, Adriano, você é locutor. Vamos imaginar que você hoje na sua casa bate o dedinho do pé e quebra o dedinho do pé ali, o dedo do pé. Amanhã você consegue vir trabalhar ou não? Consigo. Perfeitamente. Agora imagina um motorista de caminhão. Ele vai conseguir exercer a sua função tendo ali esse dedo do pé quebrado? Não. Você percebe que é a mesma doença. Quebrou um dedo do pé, você e o motorista de caminhão. Para ele, gera incapacidade, ele não consegue trabalhar. Você consegue. Vamos imaginar o contrário. Você, locutor, e o mesmo motorista de caminhão. Você tem um problema nas cordas vocais e fica rouco aí por uma semana. Você consegue trabalhar? Não consegue. Não. O motorista de caminhão, isso vai atrapalhar ele em alguma coisa? Não. Então, o que dá direito, o que gera benefício, ao contrário do que muita gente pensa, não é a doença em si. É a incapacidade que ela provoca na sua atividade. Ok, muito bem claro isso. Né? Acho que é uma questão aí que precisava ser esclarecida, porque muita gente realmente tem esse pensamento. Gera essa dúvida, né? Popularmente falando, a gente sabe que as pessoas têm essa dúvida, realmente é. Muito bem, eu tenho aqui mais dúvidas dos ouvintes. O ouvinte está dizendo boa tarde, Adriano, e também aí ao doutor Fábio. Eu já dei entrada na aposentadoria faz 3 anos, agora chegou para mim que tenho 2 audiências na empresa que trabalhei. Será que já vem em 100%? Dá para responder esse tipo de Deixa eu só, me permita aí o ouvinte que manda a questão, responder a questão anterior que ficou sem resposta. Então, o prazo para se conceder uma liminar, muitas vezes é um critério subjetivo do juiz. Okay. Ele pode, inclusive, nem conceder. Entendi. Porque ele vai analisar e ele vai olhar o aspecto ali de todo o pedido e da documentação, ele vai falar, não estou convencido de que realmente esse benefício é devido. Eu vou esperar a realização da perícia médica, porque o perito médico é um auxiliar da justiça, que vai trazer uma informação técnica para o juiz, para que ele tenha condições, aí sim, de emitir a sua decisão. Tá bom? Então, acho que com isso a gente responde. Não tem prazo. E no caso, se conceder a liminar, ele também pode arbitrar o prazo que ele quiser. Sim, aí ele concedendo a liminar, ele vai ali no próprio despacho dele de concessão, ele vai determinar imediatamente para o oficial INSS para implantar esse benefício e ele vai dar um prazo. Se ele não fizer isso, o próprio advogado da causa vai pedir. Vai falar, excelência, não implantou o benefício até hoje. Eu quero que novamente espeça um ofício aí
e aí não é para o INSS, é para uma agência específica, é a ADJ, Agência de Atendimentos à Demanda Judicial, é um órgão fechado do INSS, em que vai receber esse comunicado, esse ofício do juiz, e esse órgão é que vai fazer a implantação. Isso pode, inclusive, ser feito pelo advogado do segurado, pedir para que se estabeleça uma multa no caso de descumprimento. O juiz falou, você tem 30 dias para você implantar esse benefício. Se não implantar, você vai ter multa aí de R$100 por dia, R$500 por dia, vai depender do livre-arbítrio aí do magistrado. Entendeu? A pergunta do próximo ouvinte, ele fala que vai ter perícia na empresa. Isso. Quando faz essa perícia na empresa, Adriano, é para verificar justamente aquela questão que nós havíamos falado, do prejuízo à saúde. Por quê? Como que isso é avaliado? Através de um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Esse documento ele é emitido pela empresa que tem todas as informações técnicas da relação de trabalho. Então, determinado segurado trabalhou aqui na minha empresa e o CBO dele, que é o Código Brasileiro de Ocupação, era X, e esse CBO é de motorista de caminhão, então ele trabalhou nesse período, e nesse período ele estava exposto aos seguintes agentes. Ruído de X decibel, e aí quando a gente fala de ruído, nós temos 3 etapas que nós temos que fazer subdivisões. Até 1997, o nível de ruído que a legislação dispunha era de 80 decibel. Portanto, qualquer atividade que superasse 80 decibel era considerado como uma atividade especial. De 97 a 2003, houve uma elevação desse ruído para 90 decibel. Portanto, nesse período de 97 a 2003, somente era considerado especial quem superasse 90 decibel. E a partir de 2003, e isso acontece até hoje, voltou para 85 decibel. Portanto, quem nesse período de 2003 para frente tiver exposto a um ruído acima de 85, essa atividade ela é considerada especial. Então, as empresas emitem um PPP. E nesse PPP é um formulário, antes era nós tínhamos aí o DSS 8030, o DIBEM 8030, o SB 40, que eram os formulários mais antigos, que ele disciplina a regulamentação do trabalho desse trabalhador. E ali ele informa, Previdência, esse trabalhador ele está exposto, por exemplo, o médico, a agentes biológicos. Perfeito. Entendeu? Ele estava nesse período exposto a agente biológico, vírus, bactéria, né? Ele recebia o EPI X. Nós sabemos que para alguns agentes, como é o caso dos agentes biológicos, ele não tem equipamento que elimina completamente o risco da contaminação. Assim como não tem o ruído. E aí, a gente volta naquela questão que a gente falava, que o ruído, o problema dele não é por aqui. Não é só audição. Não é por aqui. Portanto, se a empresa for... para efeitos trabalhistas é uma outra história. Né? Eu ofereci o EPI, esse EPI é eficaz, diminuiu o nível de ruído, portanto, pela legislação trabalhista, esse trabalhador não vai ter direito ao adicional de insalubridade. Para fins previdenciários, é diferente. Mesmo com aquele plugin ou aquele abafador de concha, reduziu o nível de ruído dele. Mas isso não é levado em consideração. Isso foi discutido, inclusive, pelo STF, no tema 555 do STF, onde ficou caracterizado que o fornecimento de EPI para casos de ruído não provoca a atenuação do decibel medido, justamente porque o problema dele não é por aqui. São as ondas que impactam o organismo do trabalhador. Muito interessante. E aí o ouvinte que nos faz a pergunta informa que vai ter perícia na empresa. Provavelmente essa empresa forneceu o PPP para ele e houve discordância de algumas informações que são colocadas ali. É comum, por exemplo, porque quando a empresa informa, olha só, quando a empresa informa no PPP a existência da exposição do trabalhador ao risco,
ela tem que pagar um adicional sobre a folha de pagamento dela, no que diz respeito à contribuição previdenciária. Então ela paga um plus, é como se fosse uma multa por ela expor o trabalhador a uma situação de risco. Ok. Que vai lá na frente ocasionar a concessão de uma aposentadoria especial. Então essa empresa é penalizada. O que muitas empresas falam? E veja bem, pelo amor de Deus, nós estamos num tempo difícil. Entenda que eu não estou generalizando, não estou falando que são todas as empresas, né? Mas nós temos conhecimento de empresas que às vezes informam a não exposição a um risco justamente para não ter problema tributário. Mas se eu falar aqui que eu estou expondo esse cara aqui no risco, o INSS vai vir me cobrar, a Receita Federal vai falar, peraí, cadê a contribuição dos adicionais do SAT? Entendeu? Perfeito. Então a empresa muitas vezes, friso, não é uma afirmação generalizada. Tá? Tô falando que isso acontece. Muitas vezes a empresa omite esse tipo de informação. E aí justifica na impugnação, na contestação do trabalhador a esse agente que está sendo informado, e ele pede para o juiz, então, autorizar que seja feita uma perícia lá na empresa para avaliar a real condição em que aquele trabalho era executado. Ok, muito claro. Temos aqui uma outra participação, o ouvinte diz o seguinte: boa tarde aí ao Dr. Fábio, ao senhor Adriano, sou o Edinho no bairro Santa Lúcia, eu gostaria de saber se a dispensa de educação física pode comprovar período de trabalho sem registro. Antes da mudança da lei, eu tinha 23 anos de serviço insalubre, aí mudou a lei e mudou tudo. Mas eu tenho as dispensas da época que eu trabalhava sem registro, que dá uns 3 anos. Ela pode ser considerada? Você entendeu o que ele quis dizer? Não, é o seguinte, provavelmente esse período que ele trabalhou, Edinho. A pergunta dele é extremamente pontual e interessante. E eu acredito que das pessoas que nos ouvem, muitos vão se identificar com essa situação. O que acontecia? Lá na década de 70, década de 80, até mesmo na década de 90, era muito comum várias pessoas trabalharem quando meninos, né? E aí depois veio essa lei que a meninada hoje não pode trabalhar, e é por isso que virou essa bagunça no nosso país. Pois é. Mas enfim, meu pai começou a trabalhar com 7 anos de idade, né? 7 anos de idade, cara. Então, era muito comum os meninos ali de 12 anos, 13 anos, começar a ajudar no mercadinho, né, de office boy, no escritório, e era sem registro. Era assim. Né? O pai ia lá, conversava com o dono do estabelecimento, falava, ajuda meu filho aí, eu não quero que ele fique na rua, eu quero que ele aprenda uma profissão. Olha que coisa bonita. Sim. Chega a ser poético isso, Adriano. Com certeza. Né? Ajuda meu filho aí, eu quero que ele aprenda uma profissão, eu quero que ele vire gente, olha só que beleza, né? Vire homem, né? Vire homem, olha só que coisa. E aí, aquele dono do estabelecimento, até mesmo para poder ajudar, e falou, eu ajudo ele me ajuda aqui a fazer alguma coisinha no dia a dia e tal. Não registrava. Né? Então, eu trabalhei pro seu Jaime Florentino, olha só, eu tinha uns 12, 13 anos, umas férias minhas, eu trabalhei ali na Vencedora, junto com o Jair e tal. Eu lembro que eu ganhei, meu pai pediu para ele não pagar salário, olha só, meu pai me boicotou. Pediu para não me pagar salário, e eu ganhei um tênis All-Star por esse período que eu fiquei lá, era um tênis All-Star camuflado, de cano alto. E aí ficava feliz. Eu, magrelo que era, me sentia bonitão com aquele tênis no pé. Nunca esqueço disso, o saudoso aí Jaime Florentino, assim como o meu saudoso pai e tal. Então, era comum o exercício de uma atividade por meninos, né? Meninada mesmo, eu acredito que tenha sido o caso do Edson, né? Trabalhar ali no mercadinho, numa mercearia, num escritório de contabilidade, né? Sem o registro. E aí, esse período vai poder ser utilizado para fins previdenciários ou não? Quando você pede o seu CNIS da Previdência, não tem lá esse período. E não tem por quê? Porque não houve a contribuição previdenciária, porque não tinha registro. Era informal, né? Mas, eu trabalhei 3 anos, como é o caso do Edson. Eu posso ou não posso aproveitar esse período? E aí nós vamos lá no artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, né? Lá no artigo 55, parágrafo 3º. Dá uma olhada lá depois, Edson.
E o que essa legislação fala? Exatamente que... peraí que tocou o telefone aqui. Exatamente que há possibilidade de prova desse período sem registro, desde que haja o início de prova documental. Ali, o que ele está falando? Que não é possível provar essa atividade só com testemunha. Só com testemunha, certo? Eu tenho testemunha que eu trabalhei nesse período. Não pode. Eu conheço o dono do estabelecimento que eu trabalhei, eu vou lá pedir para ele me fazer uma cartinha falando que eu trabalhei para ele lá em 1980. Não vale. Não pode, porque o documento tem que ser contemporâneo. Contemporâneo é um documento lá da época. Lá da época. Isso, um documento feito hoje, relatando uma situação passada, não vale. É um documento extemporâneo, portanto ele não vale. Ele não tem validade nenhuma. Tem que ser documento da época. Ele tem o mesmo peso de um depoimento testemunhal. Ponto. Okay. Né? A lei é clara, que fala que tem que ter um início de prova material. Sim. Pode ser um relatório, pode ser uma declaração, pode ser a dispensa da educação física. Essa é a bala de prata, né? A dispensa da educação física. Porque antigamente na escola, para você pedir a dispensa da educação física, Adriano, você tinha que levar uma declaração. Por que você quer a dispensa da educação física? Eu estou trabalhando. Porque eu estou trabalhando. Então você me traz aqui uma declaração do seu empregador falando que você trabalha com ele lá no período da manhã, da tarde, por tantas horas, e qual que é o período que você está trabalhando. Naquela época a educação física era feita num contraturno, né? Você estudava de manhã, por exemplo, e fazia educação física à tarde. Exato, e aí exato. A maioria da garotada ia trabalhar no outro período. Né? Então a meninada ia para aula no período da manhã e à tarde tinha educação física. Mas e aqueles que trabalhavam? Não podia frequentar. E aí a escola, o colégio, exigia para dar dispensa para esse aluno ou recomendação médica ou atestado do empregador. E aí muitas vezes a turma, assim como o Edson, ele levou lá naquele colégio que ele estudou, na época, a declaração do empregador. Então esse documento é uma prova material que pode ser utilizada depois para tentar incluir esse período como tempo de contribuição. Ele não é reconhecido como carência, mas ele é reconhecido como tempo de contribuição e vai incluir na contagem dessa aposentadoria. Ok. Veja bem, a lei fala em início de prova material. Ela não está falando que precisa ser um documento escrito, precisa ser um atestado, precisa ser uma dispensa da educação física. Você quer ver uma prova que pode ser, e muitas pessoas às vezes não sabem que pode utilizar? Uma fotografia. Se o Edson, por exemplo, tiver... É que naquela época era difícil, né? Hoje a gente tem... Todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso, né? Naquela época era mais difícil. Mas, por exemplo... eu tenho uma fotografia lá da época que eu trabalhei no mercadinho, quando eu era molecote ainda. Eu tô lá do lado de dentro do balcão. É um início de prova material. Ele pode utilizar isso para requerer essa inclusão desse período e fazer uma complementação dessa prova documental, aí sim com testemunha. E esse período, doutor Fábio, se ele for reconhecido, ele é inserido dentro da média com que valor? Não. Como é um período lá passado... Nós temos duas situações. Nós observamos o seguinte, que o período que é analisado para tempo de contribuição é toda a vida do trabalhador, desde quando ele começou até a hora que ele deu entrada no requerimento. Para efeitos de cálculo, para efeitos financeiros, de apuração de valor do benefício, só é analisado as competências, as contribuições, a partir de julho de 94. Ok. Entendeu? Essa era a minha dúvida. Por exemplo, se o segurado pode também, Adriano, eu trabalhei num período após julho de 94 sem registro. Ele também pode, se ele conseguir fazer prova desse salário, esse salário também deve ser incluído no CNIS para efeitos de contribuição. E depois o INSS que se resolva com a empresa aí, observando claramente aí o período prescricional de 5 anos para ele poder ou não cobrar esse, entre aspas, esse débito previdenciário que ficou
conhecido a partir do momento em que esse trabalhador requereu a inclusão dele no tempo de contribuição. Quer dizer que a empresa vai ser cobrada? Não. Veja bem, a empresa não vai ser cobrada, obviamente, porque já teve, no caso dele aí da educação física, isso aí deve ter 30 anos para trás, 20 anos para trás. Prescreve isso. Já prescreveu, já está totalmente prescrito. Mas, por exemplo, imagina que um determinado segurado fala, o ano passado eu trabalhei ali para uma empresa e ele não me registrou. Ele vai ter que entrar com uma ação trabalhista para provar isso, para organizar tudo, e obviamente essa empresa vai ter que fazer a contribuição previdenciária, porque está no período aí imprescrito. Okay. Né? Então a Previdência pode cobrar dessa empresa, no período imprescrito. Muito bem, um outro ouvinte aqui pergunta, boa tarde, Adriano, pegando o gancho nessa questão, pergunta se eu consigo comprovar vínculo. Trabalhei 4 anos sem registro e a empresa não existe mais. É possível, né, Fábio? Desde que ela tenha um início de prova documental que trabalhou. Por exemplo, a empresa não existe mais, mas eu tenho lá da época os canhotos, os recibos de pagamento que ela me fez lá na época, eu tenho fotografia. Ele não precisa da empresa hoje. Entendeu? Por quê? Porque não é hoje que ele vai analisar. Ele vai analisar a situação lá da época da prestação de serviço. É claro que se a empresa existir, ele pode tentar lá na empresa, falar, pô, me ajuda aí, eu trabalhei aqui, você tem algum documento aí daquela época? E aí a empresa, de acordo aí com a sua avaliação interna, ela vai ver se ajuda ou não esse funcionário. Ó, eu tenho aqui, usa lá, enfim, vai ser feliz com a sua aposentadoria, né? Mas isso é um critério subjetivo da empresa. Se a empresa existir, tiver e entregar para o funcionário, melhor. Se não tiver, isso não é problema. É claro que vai gerar uma dificuldade maior para ele conseguir o acesso a essa documentação, mas não é fato impeditivo. Qual que é o tempo de prescrição nesses casos de cobrança do INSS de empresas que teve o empregado há muito tempo, semelhante a esse caso que a gente disse? Pelo INSS, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Okay. O INSS só pode cobrar tudo aquilo que não ultrapassou 5 anos. 5 anos, perfeito. Aí tem uma outra questão da prescrição que envolve o direito do trabalho, tal, aí é uma outra história. Muito bem, a Solange Maria está perguntando, eu tenho uma amiga que é mãe, eu tenho uma amiga que a mãe dela faleceu há 20 dias. O benefício da mãe pode ser transferido para o pai dela receber como pensionista, mesmo o pai sendo aposentado? Pode, perfeitamente, não tem problema nenhum. É só importante observar, Adriano, precisa ver se o benefício que a pessoa que faleceu, se era realmente uma aposentadoria. Se for aposentadoria, vai ser transformado em pensão por morte, sem problema nenhum. Agora, se for um benefício assistencial, que aí não é um benefício previdenciário, ele é pago pela Previdência, mas ele é um benefício da assistência social. Esse benefício, ele, vamos dizer assim, ele termina com o falecimento. Ele é exclusivo, ele é personalíssimo. Se a pessoa faleceu, acabou o benefício, ninguém vai receber. Ô Fábio, ouça esse caso aqui, ó. Boa tarde, meu esposo tem 31 anos de contribuição e 58 anos de idade. Qual a porcentagem que ele aposentaria? Ele trabalhou na Visa, mas a Visa fechou e não tem como ele pegar o PPP. Então, aí é o seguinte, aí nós estamos entrando num campo prático. Né, para analisar a questão de porcentagem, isso você precisa fazer uma análise bem criteriosa de quais os períodos que poderiam receber aí um acréscimo, né, através do multiplicador 1.4, que seria, porque, veja bem, dentro desse, foi interessante a questão, nós não falamos disso, dentro desses 31 anos, Adriano, de atividade, pode ser que ele tenha trabalhado 10 anos em condições normais, certo? Eu era funcionário, eu era vendedor de uma loja. Ele não está exposto a nenhum risco à saúde. E 21 anos ele trabalhou na Visa, talvez enfim, sei lá, na Câmara Fria, por exemplo, né, em que tinha um prejuízo para a saúde dele. Então ele tem um misto. Numa parte do período dele, ele tem uma regra de aposentadoria com 25 anos. Na outra parte do período dele, ele tem uma regra de aposentadoria com 35 anos. Ele tem que fazer um equilíbrio. Ele tem que trazer tudo para um plano só. Que ele está com um determinado período de 25 e um determinado período de 35. Ele tem que trazer tudo para o mesmo plano.
tá? E quando ele traz da aposentadoria especial para o tempo de atividade comum, do tempo especial para o tempo comum, ele usa um multiplicador 1.4. É por isso que a gente ouve falar, e eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Metrô já ouviu esse comentário, eu trabalhei 10 anos, então eu ganhei 4. Você já ouviu isso? Já esse termo? Já Eu sim. trabalhei 10 anos, eu ganhei 4. Não é que ganhou 4. É que esse tempo de 10 anos, para ele ser equiparado a uma situação comum de trabalho, ele é multiplicado por 1.4. Da onde que vem esse resultado do 1.4? É exatamente a divisão dos 35 anos por 25. Divide 35 por 25, você chega num denominador de 1.4. E a mulher vai dividir 30 por 25, vai chegar num denominador de 1.2. A mulher, a cada 10 anos, ganha 2. O homem, a cada 10 anos, ganha, entre aspas, 4. E aí ele traz tudo para o mesmo plano. Entendeu? Perfeito. E aí ele aumenta o tempo de contribuição. Essa talvez a dúvida da ouvinte. Por quê? Com 31 anos de contribuição, ele não entra em nenhuma das regras de transição. Ele teria que ter 33. Entendeu? Agora, se ele comprova um período de atividade especial, no caso trabalhado na Visa, ainda que não tenha documento, mas se ele conseguir de alguma forma a comprovação desse período como especial, juntando talvez um laudo de um colega de trabalho, né, um PPP de um colega de trabalho antigo, e aí é todo um trabalho investigatório. Ele pode entrar numa regra de transição e ter a sua aposentadoria de acordo com a análise das novas regras de transição, ou então, se ele sair de 31 anos de contribuição hoje até 35 anos de contribuição, até o dia 13/11 de 2019, que foi quando começou a vigorar a reforma da Previdência, aí sim ele pode usar do direito adquirido e se aposentar na regra antiga de aposentadoria. Ok. Entendeu? Okay. É essa provavelmente a preocupação da ouvinte com relação ao caso do marido dela. Tentar levar para ele uma possibilidade de, mesmo com 31 anos de contribuição, ou entrar numa regra de transição, ou então já ter a implementação dos requisitos de acordo com a regra do direito adquirido antes de 13/11 de 2019. Muito bem, o outro ouvinte pergunta aqui, se perder a carteira de trabalho, como prova os registros? Ele pode ir na própria empresa e aí a empresa faz novamente essa anotação, né? Obviamente que a hora que isso, se não tiver... Mas isso não fica registrado? Então, isso que eu ia falar. Ele precisa... A carteira do trabalho, ela não é prova plena de atividade. Não significa que porque está na carteira, o INSS vai reconhecer. Esse é um primeiro ponto. O ponto contrário, essas informações, quando elas entram no INSS, ela vai para um documento chamado Cadastro Nacional de Informação Social. É o popular CNIS. Estando a informação no CNIS, aí sim existe a presunção de veracidade. Está no CNIS? Não está na carteira de trabalho. Não tem problema nenhum. Se tiver no CNIS, tá tudo ok. Agora, o grande problema é quando não tá nem no CNIS e não tem a carteira de trabalho. Aí ele vai ter que correr atrás das empresas para fazer nova anotação na carteira de trabalho, e aí esse período de atividade para o INSS vai ser considerado como extemporâneo e ele vai precisar fazer prova. Aí quando ele for na empresa, esse é o caso de quanto a carteira está assinada, mas não fez a contribuição, é isso? Isso, pode ser. Pode ser. Tem as duas situações. Tem as duas situações. Por quê? O sistema informatizado do INSS, ele reúne as informações a partir de janeiro de 82. Antes disso, era aquelas microfichas, tal. Então, tem gente que tem o período no CNIS, tem gente que não tem, mas a partir de 82 já começou a ser informatizado, então existe a possibilidade. Mas ainda é grande a quantidade de casos em que a hora que você olha no CNIS e fala, peraí, mas trabalhei aqui na empresa tal, aqui em 1990... E não recolheu. E não está constando aqui Ou é porque
houve divergência de informação interna ou é porque a empresa não fez a contribuição previdenciária. Aí não tem. Porque o INSS, como que ele fica sabendo que um determinado trabalhador está trabalhando numa determinada empresa? Através dos códigos da GFIP. Mas aí consta como tempo de trabalho, né? Não, veja bem, não está lá no INSS. Não está, mas está na carteira. Só está na carteira. A carteira, lembra do que eu falei? Não é prova plena de atividade. Não é? Não, ele vai ter que fazer uma complementação dessa prova. Ele vai ter que provar para o INSS que esse registro que está na carteira dele é verídico, é legítimo, que houve essa atividade. Aí ele vai na empresa, vai pedir, me dá lá a ficha de emprego. Eu estou trazendo aqui um cartão de ponto, estou trazendo uma fotografia, estou trazendo documentos que vão mostrar para o INSS que aquela atividade ali realmente é legítima. E aí ele vai reconhecer e vai inserir essa informação no CNIS. Pode ser que não insira. E aí há necessidade do quê? Lembra do que eu falei? Quando o INSS me nega alguma coisa, aí eu posso ir para a justiça. Contrato um advogado da minha preferência e vou discutir isso judicialmente. Ô INSS, você tem que pôr esse período aqui, eu estou provando. Certo? Perfeito. Então há essa possibilidade. O CNIS faz prova plena de tempo de contribuição. A carteira de trabalho, não. Entendeu? Ok. Para o ouvinte consultar o CNIS é fácil? Ele vai consultar através do Meu INSS. Existe um portal hoje chamado Meu INSS. Digita lá, tem um aplicativo da Previdência, se quiser fazer pelo celular, ou se tiver pelo computador, só digitar hoje a gente usa muito o Google, né? Digita lá, Meu INSS, vai cair numa tela, o segurado vai fazer um cadastro e ali o sistema vai fazer algumas perguntinhas relacionadas aí as atividades dele, só para o sistema reconhecer que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Entendi. Então o sistema faz 3, 4 perguntinhas alternativas lá. Você recebeu um benefício em 1995? Qual que foi? Auxílio doença? Ele vai respondendo um questionáriozinho, faz um cadastro, acessa a tela do sistema, Meu INSS, e aí ele vai procurar dentro dos quadradinhos que aparece lá, tem um dos quadradinhos que fala extrato previdenciário, entre parênteses, CNIS. A hora que ele clicar ali, já aparece na tela toda a relação de vínculos e de contribuições do segurado. Ok, doutor Fábio. É bem simples. Obrigado pela presença, né? Uma entrevista muito esclarecedora. Tenho aqui muitas perguntas dos ouvintes, embora não é possível responder todo mundo, são muitas perguntas. Mas fica aqui já de pronto um convite, um pré-convite aqui, para você voltar aqui, uma outra oportunidade para a gente dar continuidade à conversa, viu? Muito obrigado, Fábio. Adriano, como eu te falei no início, esse é um assunto, primeiro, que eu sinto um prazer enorme em falar, porque é um assunto que eu gosto, é a área que eu escolhi, né, para minha vida, que eu me dedico aí todos os dias, então me sinto muito confortável. É claro que não sei tudo, aliás, não sei quase nada, sei apenas um pouquinho, e esse pouquinho eu gosto, obviamente, de compartilhar e poder ajudar quem sabe um pouco menos, né? Mas a gente está sempre estudando, sempre buscando informação, até porque a mudança na Previdência Social ela é constante. Você vê aqui que nós falamos de regra que teve em 95, depois regra que teve mudança em 98 com a emenda constitucional número 20, depois nós falamos da Lei 9.876 de 99, que foi a questão da instituição do fator previdenciário. São muitas mudanças. Enfim, né? Teve depois emenda em 2003, depois nós tivemos agora em 2019 a reforma da Previdência com a emenda 103. Quer dizer, o direito previdenciário, ele é uma linha viva, ele está sempre em mutação. Ele sempre vem sofrendo aí mutações ao longo do tempo. Então é um assunto que, primeiro que a gente tem que estudar muito, para poder, obviamente, garantir o direito do nosso cliente com maior segurança e com maior eficiência. É uma responsabilidade nossa isso. E eu sinto um prazer enorme em falar de Previdência. Te falei que eu me sinto muito mais confortável do que quando eu venho aqui no ar falar sobre política, porque é um assunto muito polêmico. Enfim, cada um tem seu ponto de vista, mas eu queria só deixar um recado aqui que para a nossa população, para a nossa sociedade, para os seus ouvintes, nós não podemos nunca, gente, nunca, em hipótese alguma,
perder o respeito com o nosso semelhante, principalmente por questões políticas. Cada um tem as suas preferências, cada um tem as suas afinidades, nós temos que respeitar o outro em qualquer que seja a sua atitude, né? Se não está fazendo do jeito que eu quero, respeita esse profissional e deixa dar continuidade. Nós temos que nos respeitar como ser humano. Sim. Principalmente hoje que nós estamos vendo o valor que tem a nossa vida, né? Com tantas pessoas que estão indo embora de uma forma totalmente sem permitir qualquer tipo de reação, né? A pessoa é contaminada, não tem o que fazer em alguns casos, e a pessoa perde a vida, muitas vezes precocemente. Sim. Então nós temos que valorizar. Se você que está me ouvindo agora, estou dando uma de psicólogo aqui, se tem uma pessoa da sua vida que você ama, vai lá agora e fala para ela que você ama. Não espera até Vai lá e dá um beijo nela, dá um abraço, respeita essa pessoa. Sim. Porque a gente nunca sabe qual que vai ser o nosso prazo para poder fazer isso. E é verdade, é uma grande verdade, é a realidade. Isso é uma grande realidade. É uma grande verdade. Fala toda hora, eu falo para minha esposa, falo para os meus filhos. Então eu nunca me canso de fazer isso, porque eu nunca sei quando vai ser a última oportunidade que eu vou ter para fazer isso. Seja por parte minha ou seja por parte deles. Então quando eu tenho essa oportunidade, eu sempre faço. E falar sobre previdência me traz esse prazer. Quando eu falo para alguém a respeito de alguma mudança, de alguma orientação, alguma dica sobre previdência, eu me sinto realmente realizado, né? Então, eu acho que isso é o que me traz motivação para o dia a dia. E quando eu recebo um convite seu, então, para vir aqui no seu programa falar com os seus ouvintes, puxa vida, para mim é uma grande alegria. Eu te falei que eu tinha que ir embora 1h30, que eu tenho que levar meu filho no médico em Ribeirão. Mas quando o assunto é previdência, não tem limite. Então, eu fico já à sua disposição para futuros programas aí que você sempre quiser trazer informações ao assunto, com enorme respeito a todos os seus ouvintes. Deixo aí um beijo no coração de todo mundo e que Deus nos abençoe, que você continue aí com as medidas preventivas, que se Deus quiser nós vamos vencer toda essa batalha e daqui a pouco nós vamos estar nos abraçando, como a gente sempre fez, expressando aí esse sentimento humano, esse calor humano uns com os outros. Adriano, uma ótima tarde para você, para todos os seus ouvintes, um grande abraço e me convidando, eu venho correndo, você sabe disso. Você tem credibilidade para isso. Pode me aguardar. Um grande abraço, Adriano. Um abraço, doutor Fábio, muito obrigado. Eu fiquei feliz com a sua presença aqui, né, os ouvintes também elogiando aqui essa entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado, então, aqui a presença do doutor Fábio Turaza falando hoje com a gente sobre direito previdenciário. É 1h34, eu vou no intervalo e volto com as últimas informações. Jornal